Há dias que marcam a alma e a vida da gente. Para passar a testemunhar a juventude socialista que as coisas não acontecem por acaso. Estamos É uma alegria, como Presidente do Partido Socialista Madeira, olhar para esta mobilização de homens e mulheres, militantes e simpatizantes do Partido Socialista, que se reuniram aqui para comemorar na região autónoma da Madeira o 25 de Abril, o Dia da Liberdade. PS! Temos nesta reunião, nesta comemoração, mais de 1000 pessoas, homens e mulheres, jovens da nossa terra, que amam a liberdade, que defendem a liberdade, a democracia e a autonomia para todos os madeirenses e porto-santenses da nossa terra. Nós sabemos muito bem o que é que representa o 25 de Abril para a nossa sociedade. A Revolução dos Cravos foi uma revolução contra a ditadura fascista de Salazar, contra os regimes autoritários. Mas este dia também representa o sonho pela liberdade e pela democracia que nós ambicionamos para toda a sociedade portuguesa e também para a sociedade na região autónoma da Madeira, porque nós também fizemos a Revolução do 25 de Abril e queremos beneficiar com os valores da liberdade e da democracia que Abril nos trouxe há cerca de 37 anos. Eu tenho muitas dúvidas e estou certo que todos vós também, e certamente a maioria dos madeirenses, dúvidas em relação àqueles que depois do 25 de Abril se disseram democratas e defensores do regime democrático no nosso país, mas antes do 25 de Abril defendiam, elogiavam, teciam hinos de louvor à ditadura de Salazar e ao ditador, esse salazarista que andava a espezinhar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a cidadania que nos era devida. Eu tenho também muitas dúvidas sobre o regime de governação que nós temos na Madeira. Um regime que diz que é democrático, mas ao mesmo tempo recusa-se a comemorar o 25 de Abril nos órgãos próprios de governo na região autónoma da Madeira. Nós devemos desconfiar deste comportamento, porque quem se recusa a comemorar o 25 de Abril na região autónoma da Madeira certamente não gosta do 25 de Abril, nunca quis o 25 de Abril para Portugal, não gosta da liberdade, não gosta da democracia plena para o seu povo e para a sua terra. Mas eu gostaria de recordar que ao fim destes 37 anos de liberdade e 36 anos de governo regional, um governo na nossa terra, na nossa região, com todas as condições políticas que teve, financeiras, para governar e implementar uma estratégia de desenvolvimento para a nossa terra,
é preciso que se diga, porque esses exemplos estão à vista de todos, que na Madeira existem muitas barreiras à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, à liberdade da informação e à liberdade económica. E se alguém tem dúvidas, pergunte aos cidadãos em geral, aos madeirenses e porto-santenses, aos profissionais da comunicação social e aos empresários que querem ter uma livre economia e concorrencial na região, se de facto nós não temos tido ao longo destes anos barreiras à liberdade na região autónoma da Madeira. Temos, de facto, uma liberdade condicionada na região autónoma da Madeira, ao longo destes anos, depois do 25 de Abril. Nós temos de verificar que este governo não se interessa com a democracia plena na região, com o funcionamento de uma economia livre e concorrencial, para criar condições de desenvolvimento e de progresso para a nossa terra e para todo o povo da Madeira. Este é um governo dos interesses, é um governo que governa em função dos mesmos de sempre, que governa em função de um conjunto de interesses instalados desde a instalação da autonomia e dos órgãos de governo próprio na região. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos a atravessar esta grave crise que a Madeira está a viver neste momento. E esta crise não tem a ver apenas com os problemas do exterior, com a crise internacional. A crise que a Madeira está a viver tem a ver com erros de governação, ou melhor, com a falta de vontade política por parte deste governo em criar condições de desenvolvimento para todos os madeirenses e para a nossa terra de forma sustentada e sustentável. Veja-se os resultados que eles nos apresentam ao fim de 36 anos de governo. A pobreza na Madeira. Mais de 1/3 da população na região atravessa graves dificuldades económicas e financeiras. Muitas, milhares e milhares de famílias madeirenses estão a atravessar graves dificuldades de pobreza na região. Cerca de 15% da população ativa está desempregada na região, a taxa de desemprego mais elevada do país. A falência das pequenas e médias empresas não para de crescer. Todos os dias, empresas a fechar as suas portas e muitas delas, devido aos calotes, às dívidas que o próprio governo regional tem para com essas empresas, e por isso são obrigadas a fechar as suas portas e a mandar os trabalhadores madeirenses e porto-santenses para engrossar as fileiras do desemprego. Veja-se o que se passa com a situação financeira na região. Mais de 6 mil milhões de euros de encargos financeiros para todos nós pagarmos, para as gerações futuras pagarem. E estas atitudes de irresponsabilidade deste governo devem ser avaliadas por todos os madeirenses na altura própria, ou seja, na altura do voto. Isto para não falar no que se passa no Sistema Regional de Saúde, em que a saúde na região pública está afogada em dívidas. As farmácias deixaram ou estão a ameaçar aos madeirenses de fornecer os seus medicamentos porque o Governo Regional não paga os 100 mil milhões de euros de dívidas que tem para com as farmácias. Ora, minhas amigas e meus amigos, estas situações
são da responsabilidade de quem governa. Não é do Partido Socialista, não é dos partidos da oposição ou de outros lá fora de Lisboa ou da Europa. É de quem governa a região autónoma da Madeira há cerca de 36 anos e não soube governar em função do bem comum. E por isso mesmo nós temos de exigir, nós, cidadãos desta terra, temos de exigir responsabilidade e transparência nos atos de governação. E quem tem as responsabilidades de governação são os senhores do PSD. E eles apresentam-nos uma Madeira falida, apresentam-nos uma economia real falida em quase todos os setores da nossa economia, apresentam a região numa crise estrutural que só precisa de políticas completamente diferentes para tirá-la da própria crise onde está mergulhada. Apresentam uma política injusta na distribuição da riqueza, porque toda a riqueza gerada, todo o dinheiro que entrou nos cofres da região foi injustamente distribuído e ficou concentrado nas mãos de poucos, nas mãos dos mesmos sempre que antes do 25 de Abril e elogiavam até o regime de Salazar, não tinham um tostão no bolso e hoje, 36 anos depois, são dos homens e famílias mais ricas de Portugal na região autónoma da Madeira. Minhas amigas e meus amigos, nós temos de perguntar a esses senhores que governam a Madeira para onde é que foi o dinheiro? Para onde é que foi todo o dinheiro que veio da União Europeia, do Estado, dos impostos do trabalho dos madeirenses, do endividamento que eles contraíram em nome dos madeirenses? Para onde é que foram esses rios e rios de dinheiro se eles nos apresentam uma economia falida, se nos apresentam uma Madeira falida ao fim de 36 anos de governação? Para onde é que foi o dinheiro dos madeirenses e dos portosantenses? E todos nós sabemos que este governo regional, nomeadamente o líder do PSD na região autónoma da Madeira, ao longo dos anos tem procurado sacudir as suas responsabilidades, lava as mãos como Pilatos, dizendo que não tem nada a ver com os problemas da Madeira. Mas está na hora dos madeirenses avaliarem muito bem a governação da região e não se deixarem embarcar pela hipocrisia deste Pilatos que nós temos na região autónoma da Madeira, porque eles, afinal, ao nos apresentarem estes resultados de falência da Madeira e da nossa economia, andaram estes anos todos a trair o nosso povo, a trair a Madeira, a trair a autonomia pela qual todos nós lutamos.